Performance do motor. Conceituação é o desempenho do motor medido pelo desenvolvimento de sua potência. Torque e potência. Vamos falar sobre o torque. O torque é a capacidade de uma força produzir rotação, força giratória, normalmente através de um eixo. Aqui temos uma figura com um eixo ligado a um braço de 30 centímetros e vamos aplicar uma força de 10 kg força neste braço. Fará surgir uma força giratória chamada de torque. No motor de um avião, significa o esforço rotacional do eixo do motor sobre a hélice. Potência é o trabalho do motor medido por unidade de tempo. Normalmente, a potência é medida em HP, que significa horsepower, que equivale à capacidade de um cavalo levantar um peso de 76 kg força a uma altura de 1 metro em 1 segundo. Outra medida de potência é o CV, ou cavalo-vapor, que equivale a 75 kg força por metro por segundo. No motor, a potência é igual ao torque, que vimos anteriormente, multiplicado pela velocidade de rotação de funcionamento deste motor. Os 3 itens mais importantes para determinarmos a potência de um motor são a cilindrada, a eficiência ou o rendimento desse motor e a sua velocidade de rotação. Cilindrada é o volume deslocado pelo pistão no seu movimento entre os pontos mortos. Vamos recordar o ponto morto baixo e o ponto morto alto. Entre esses 2 pontos temos um volume deslocado pelo cilindro, chamado de cilindrada. Nos motores com mais de um cilindro, ou conhecidos como multicilíndricos, significa o volume deslocado por todos os pistões. Vamos ver um exemplo. Em um motor de 4 cilindros, que tem uma cilindrada de 1.600 centímetros cúbicos, o volume deslocado em cada cilindro será de 400 centímetros cúbicos. Não se deve confundir a cilindrada com o volume do cilindro. O que é o volume do cilindro? O volume do cilindro é a soma da cilindrada e da câmara de combustão. Aí vemos o volume do cilindro. Eficiência ou rendimento. A eficiência ou rendimento de um motor é indicado pela parcela da energia calorífica liberada da queima da mistura ar-combustível e aproveitado pelo motor para produzir energia mecânica, ou seja, produzir torque no eixo de manivelas. Nos motores reais, este aproveitamento fica entre 25% a 30% da energia despendida na queima da mistura ar-combustível. A eficiência depende de uma melhor construção do motor e também da elevada taxa de compressão. Uma elevada taxa de compressão produzirá uma força expansiva maior sobre o pistão, que através da biela irá produzir um torque elevado no eixo de manivelas. Vamos ver o que é taxa ou razão de compressão. A taxa de compressão ou razão é o quociente entre o volume do cilindro, que estudamos anteriormente, e o volume da câmara de combustão. Para aumentar a eficiência do motor, devemos aumentar a taxa de compressão. Porém, na prática, isso não é possível devido ao fenômeno da detonação, também conhecido como autocombustão, da mistura ar-combustível, que é submetida a grandes pressões e temperaturas. Este tópico será estudado em combustíveis no próximo módulo. Limitações de rotação da hélice. Os motores aeronáuticos a pistão necessitam de hélices para transformar o torque produzido no eixo de manivelas em potência útil para a aeronave, potência para o voo. Porém, devido à aerodinâmica da hélice, sua eficiência diminui quando as suas pontas alcançam velocidades próximas à do som.
Vemos uma hélice aí girando em velocidade constante. Tomamos dois pontos de medida, a ponta da hélice e a seção interna da hélice. E aí vemos que a ponta um espaço maior, enquanto em velocidade de rotação significa que a ponta da hélice está girando a uma velocidade maior e a sua seção mediana para evitar isso, nós vamos uma rotação baixa, rotação e torque elevado. Porém, são utilizados também uma aplicação e para evitar que as pontas das hélices velocidades próximas do som são utilizados engrenagens e potência teórica. A potência teórica é definida por meio de um instrumento de laboratório chamado de calorímetro e mede a potência total da energia calorífica liberada pela queima de um determinado combustível. Para fazermos essa medição, colocamos o combustível a ser medido em um tanque, através de uma tubulação, mandamos esse combustível para um queimador. Este queimador aquece uma linha de água, onde temos a entrada de água fria e a saída, consequentemente, de água quente. E tomamos a temperatura na entrada e na saída, e através dos termômetros conseguimos determinar a quantidade de energia calorífica despendida pela queima de determinado combustível. Potência indicada. Potência indicada, ela é medida através de instrumentos também chamados de indicadores, que medem diretamente as pressões dentro do cilindro. Para isso utilizamos um osciloscópio, um amplificador de sinal e o motor a ser testado. Então ligamos o osciloscópio ao amplificador e o amplificador até dois sensores, um sensor de pressão e um sensor de sincronismo do motor. As pressões são mostradas na tela em função do giro do motor que é dado pelo sensor de sincronismo. Como há uma limitação da taxa de compressão, a potência indicada é reduzida para menos de 60% da potência teórica. A justificativa para esse fato reside em um estudo aprofundado da termodinâmica, o qual não é o objetivo deste curso. Potência efetiva é a potência fornecida pelo motor no eixo da hélice e é obtida subtraindo a potência de atrito da potência indicada do motor. A potência efetiva é medida por um instrumento chamado dinamômetro e em motores aeronáuticos também se utilizam molinetes, que são hélices especiais calibradas. A potência efetiva também é chamada de potência ao freio, porque o dinamômetro e o molinete funcionam como um freio para o eixo do motor e assim consegue medir a potência do motor que é produzida no eixo da hélice. Potência máxima é a potência máxima da capacidade do motor. Normalmente é superior à potência do projeto do motor, porém só pode ser utilizada na decolagem ou em caso de emergência. Potência nominal é a potência máxima para a qual o motor foi projetado e pode ser utilizada indeterminadamente. Vamos ver um exemplo que foi retirado do Manual de Operações da aeronave Cessna 172 RG. Na seção de limitações do grupo motopropulsor, nós temos o fabricante do motor e também o modelo do motor, e temos as informações de limites para operação de decolagem e operação contínua. Então temos potência máxima 180 HP, podemos utilizar 180 HP indeterminadamente. E também a velocidade de operação do motor, 2.700 RPM. E após temos outras informações importantes, que são a temperatura máxima da cabeça de cilindro, temperatura máxima do óleo lubrificante, pressões máxima e mínima do óleo lubrificante e também do combustível. Potência de atrito é a potência perdida pelo atrito nas partes internas do motor, como por exemplo as bielas, o eixo de comando de válvulas,
o ponto de fixação do eixo de manivelas no cárter e o eixo de manivelas. É uma potência variável de acordo com a rotação e pode ser definida pelo dinamômetro, girando-se o motor por meios externos. A seguir vemos um gráfico que tem indicada a potência de atrito na sua linha vertical, na linha horizontal, a RPM do motor. Acompanhamos pela curva que, com o aumento de RPM do motor, também ocorre o aumento da potência de atrito. Potência útil. Potência útil é a desenvolvida pelo grupo motopropulsor sobre o avião. Também é chamada de potência tratora ou potência de tração. Nos aviões a hélice, a potência útil é igual à potência efetiva, aquela que é medida no eixo do motor, multiplicado pela eficiência da hélice. Exemplo, um motor desenvolve 200 HP no eixo, potência efetiva, e tem uma hélice instalada de eficiência igual a 85%. Neste caso, a potência útil será 200 HPs multiplicado por 85% de eficiência da hélice, resultando em potência útil de 170 HPs. Abreviaturas. Vamos falar sobre abreviaturas inglesas, que são largamente utilizadas nas publicações aeronáuticas e tem relação com as potências que acabamos de estudar. A primeira, IHP, Indicated Horsepower, potência indicada. BHP, Brake Horsepower, é igual a potência efetiva. FHP, Friction Horsepower, potência de atrito. E THP, Thrust Horsepower, potência útil. Na ordem de grandeza, vamos ver aí da maior para a menor. Primeira potência, potência teórica, que é a potência de projeto, seguida da potência indicada, logo depois a potência efetiva, que é aquela potência medida no eixo do motor através de dinamômetros, a potência útil, que é a potência efetiva multiplicada pela eficiência da hélice, e por último, a potência de atrito, a potência que o motor perde devido ao atrito das suas peças internas durante o seu funcionamento. Potência necessária e potência disponível. Além das potências que estudamos anteriormente, temos mais duas importantes para o estudo da performance do avião. A primeira, potência necessária, que é aquela que o avião precisa para manter o voo nivelado em uma determinada velocidade. E a potência disponível, que é a potência útil máxima fornecida ao avião pelo grupo motopropulsor. Relembrando, a potência útil é a potência efetiva multiplicado pela eficiência da hélice. No caso, temos aí no indicador de RPM a indicação de 2.600 RPM, simbolizando que, neste ponto, o grupo motopropulsor está desenvolvendo a potência útil máxima. Para o voo de cruzeiro, é utilizado somente uma parte desta potência disponível, a fim de se economizar combustível. Vamos dar um exemplo. Potência de cruzeiro igual a 80% da potência disponível. No caso, a potência útil máxima mostrada aí de 2.600 RPM, utilizando-se 80% da potência disponível, com a indicação em aproximadamente 2.100 RPM, estaremos com 80% da potência útil máxima possibilitada por este grupo motopropulsor. Operação do motor. Na figura abaixo, vemos o painel de instrumentos localizado à frente do piloto para facilitar a operação e monitoramento do motor. Temos um indicador de RPM, a chave de partida do motor, dois comandos. O comando preto é o comando de aceleração, é o acelerador do motor, e o comando vermelho é o de mistura, que vai dosar a quantidade de combustível a ser entregue ao motor, dependendo do regime de operação. Temos um indicador duplo com as indicações de pressão e temperatura de óleo lubrificante.
Temos o primer, que é um pequeno injetor para a primeira partida do motor. E também o aquecimento de carburador, que vai evitar a formação de gelo ou remover o gelo já formado dentro do carburador. Esses indicadores e comandos serão estudados posteriormente em detalhes. Mistura ar-combustível. O estudo da mistura ar-combustível é importante para entendermos o funcionamento do motor. O ar é composto por oxigênio, nitrogênio e outros gases, mas somente o oxigênio tomará parte na combustão. O combustível utilizado nos motores aeronáuticos a pistão é a gasolina de aviação. A mistura ar-combustível pode ser rica, pobre ou quimicamente correta, conforme a proporção de gasolina. Vamos ver um exemplo de mistura rica. Temos a quantidade de 10 kg de ar para 1 kg de gasolina. Chamamos a relação de 10 para 1. A mistura 10 para 1 é rica porque contém mais gasolina que o necessário. Após a combustão, sobrará gasolina. Outro exemplo, mistura pobre. Temos agora 20 kg de ar para 1 kg de gasolina. A relação é 20 para 1. A mistura 20 para 1 é pobre, porque contém menos gasolina que o necessário. Após a combustão, sobrará ar. E a mistura quimicamente correta, onde temos a relação de 15 kg de ar para 1 kg de gasolina. A mistura 15 para 1 é quimicamente correta. As quantidades de ar e gasolina estão na proporção exata para a combustão completa. Este termo mistura que é utilizado também é indicado para a relação entre as massas de ar e gasolina. Esta relação pode ser 10 partes de ar e 1 de gasolina, chamamos relação 10 para 1. Temos a relação de 1 para 10, ou seja, 1 parte de gasolina para 10 partes de ar. 0,1 parte de gasolina para 1 parte de ar. Note que o número maior sempre vai indicar a massa de ar. Misturas incombustíveis. A proporção de ar-gasolina, ou seja, a mistura ar-gasolina, não pode ser variada de qualquer maneira ou pode tornar-se incombustível nas seguintes condições. Misturas mais pobres do que 25 partes de ar para 1 de gasolina. Esta mistura não entrará em combustão devido falta de gasolina. Misturas mais ricas do que 5,55 partes de ar para 1 parte de gasolina. Esta mistura não queimará por falta de ar, ou seja, ocorrerá o afogamento do motor. Potência e eficiência. Em se tratando de mistura, a mistura rica faz com que o motor funcione com maior potência, porém com menor eficiência, ou seja, vai gastar mais combustível, pois existe um excesso de gasolina que não será queimado e será eliminado pelo escapamento. Já na mistura pobre, ocorre o contrário, a potência será menor devido menos combustível na mistura, porém a eficiência será maior, ou seja, esse motor vai gastar menos combustível, por não haver o desperdício desse excesso que ocorre na mistura rica. Fases operacionais do motor. São os diversos regimes de operação em que o motor funciona durante o voo e no solo. São 6 fases operacionais do motor. Vamos ver. Fase de marcha lenta, a fase de decolagem, subida, cruzeiro, aceleração e parada. Não podemos confundir as fases operacionais do motor com as 6 fases de funcionamento,
que são a fase de admissão, compressão, ignição, combustão, expansão e escapamento. Marcha lenta. Fase operacional de marcha lenta. O motor funciona sem requerer esforço, apenas com velocidade suficiente para não parar, e a manete deve estar puxada para trás. Deve ser utilizada uma mistura rica, e o ajuste da mistura de marcha lenta deve ser efetuado por um mecânico com o avião no solo. Decolagem. Nesta fase é exigida a máxima potência do motor e a manete deve estar totalmente à frente. Com isso, o motor aumentará o seu giro e aumentará a potência disponível. A temperatura do motor poderá aumentar rapidamente, mas não causará problemas, porque em menos de 1 minuto o avião já terá decolado e atingido altura suficiente para o piloto diminuir a potência do motor. Subida. Fase operacional de subida. Nesta fase, o piloto diminui a rotação do motor, colocando-a na potência máxima contínua. Em aviões de baixa performance, não é necessário diminuir a rotação, porque o motor não tem torque suficiente para girar a hélice em rotação excessiva na subida. A mistura adequada para a subida é moderadamente rica, a relação de 12,5 para 1. Se a altitude for grande, o ar ficará rarefeito, tornando a mistura rica em excesso. Para o piloto empobrecê-la, deve puxar a manete de mistura aos poucos, ocorrerá um aumento de rotação e o motor funcionará mais suavemente. Quando a rotação começar outra vez a cair, o piloto deverá voltar a manete de mistura um pouco e parar. Este processo chama-se correção altimétrica da mistura. Cruzeiro. É a fase mais longa do voo, pois compreende a viagem até o destino final. Para economizar combustível, utilizamos uma potência reduzida e mistura pobre na relação 16 para 1. A manete é ajustada para a rotação recomendada, por exemplo, 2.400 RPM. Durante o voo de cruzeiro, o piloto deve observar sempre a rotação no tacômetro. Aceleração. A fase de aceleração rápida é feita em caso de emergência. Exemplo, quando surge um obstáculo na pista na hora de uma aterrissagem. O motor tem um sistema de aceleração rápida que injeta uma quantidade adicional de gasolina no ar admitido, resultando em mistura rica. Com isso, consequente aumento de potência no motor de uma forma mais rápida. Quando o piloto leva a manete totalmente à frente, esse sistema é acionado automaticamente. Parada do motor. Nos motores de automóveis, o motor para ao se desligar a chave de ignição, ou seja, interrompe-se o circuito elétrico, as velas param de gerar centelha e o motor para o seu funcionamento. Porém, devido à inércia do movimento das peças do motor, ele ainda continua aspirando combustível que já foi formado pelo sistema de carburação ou injeção. Esse processo deixa uma certa quantidade de gasolina nos cilindros, o que causa diluição do óleo lubrificante. Para que isso não aconteça, o funcionamento dos motores aeronáuticos é interrompido cortando-se a mistura, ou seja, bloqueando a entrada de combustível. O motor fica funcionando com combustível remanescente nas linhas até a sua parada total. Isso evita que tenha gasolina dentro dos cilindros e dilua o óleo lubrificante. A localização, o formato dos instrumentos e dos controles podem variar de aeronave para aeronave. Sistema de alimentação.
O sistema de alimentação fornece a mistura ar-combustível ao motor na pressão e temperatura apropriadas e livre de impurezas. O sistema de alimentação engloba 3 partes. Sistema de indução, compreendido pelo bocal de admissão, filtro de ar e aquecedor do ar de admissão. É responsável pela captação, filtragem e aquecimento do ar se for necessário. Sistema de superalimentação é o conjunto que comprime o ar captado. Em aviões mais simples, não é utilizado esse sistema. Sistema de formação de mistura é o sistema que mistura o combustível com o ar nas proporções exatas para o correto funcionamento do motor nos seus mais variados regimes de operação. Sistema de indução. O sistema de indução é formado de bocal de admissão, filtro de ar, aquecedor de ar, válvula de ar quente, coletor de admissão. Na figura, temos o sistema de admissão mais simples de uma aeronave. Temos os cilindros, o filtro de ar, que retém as impurezas contidas no ar, e temos o coletor de admissão, que distribui a mistura combustível aos cilindros do motor. Vamos ver agora um sistema de admissão completo. Assim como no sistema de admissão mais simples, ainda temos o coletor de admissão, o bocal de admissão com o seu filtro para reter impurezas, e agora a válvula de ar quente. Esta válvula permite aquecer o ar admitido, deixando os gases quentes passarem pelo aquecedor. E o aquecedor, que aumenta a temperatura do ar admitido através do calor dos gases de escapamento. Sistema de superalimentação. Vamos falar primeiramente do motor não superalimentado. Em um motor não superalimentado, o ar é aspirado pelo pistão através da rarefação que ele cria no cilindro durante a captação, durante o movimento do pistão do ponto morto alto para o ponto morto baixo. Portanto, a pressão no tubo de captação é menor que a pressão atmosférica, ou seja, menor que 760 milímetros ou 29,92 polegadas de mercúrio ao nível do mar na atmosfera ISA. Com a diminuição da quantidade de ar, devido à altitude, os motores não superalimentados perdem potência. Aqui nós vemos a unidade de formação de mistura, o carburador, e através dela passa o ar que é admitido no tubo de admissão através da rarefação causada pelo movimento do pistão do ponto morto alto para o ponto morto baixo. Motor superalimentado. No motor superalimentado, o ar é aspirado por um compressor que se encarrega de comprimi-lo e mandá-lo sob pressão para os cilindros. A pressão de admissão poderá ser maior que a pressão atmosférica, maior que 760 milímetros ou 29,92 polegadas de mercúrio ao nível do mar na atmosfera ISA. Este motor poderá funcionar em altitude como se estivesse ao nível do mar, mas acima de uma altitude crítica ele começará a perder potência. Compressores e acionamento. Na superalimentação são utilizados compressores do tipo centrífugo. O ar é aspirado no centro do rotor. Este mesmo ar que é aspirado é arremessado contra difusores através de uma ventoinha que gira em velocidade elevada. Nos difusores, a velocidade do ar diminui e a pressão aumenta. Acionamento dos compressores. Os compressores podem ser ativados pelo eixo de manivelas por meio de engrenagens que aumentam a rotação, consequentemente aumentando a pressão do ar admitido para o sistema de formação de mistura. Os compressores também podem ser acionados pelos gases de escapamento através de uma turbina. Chamamos esse conjunto de turbocompressor.
Na animação ao lado, você vê um sistema de turbocompressor funcionando. A parte vermelha é a turbina que recebe os gases de escapamento do pistão e, através de um mesmo eixo, aciona um compressor que admite e comprime o ar para o sistema de formação de mistura que será entregue ao pistão. E, posteriormente, no ciclo seguinte, o escapamento será utilizado pela turbina e, assim, consequentemente, este conjunto de turbocompressor pode chegar a girar até 70.000 RPMs. Os compressores também podem ser acionados pelos gases de escapamento através de uma turbina. Chamamos esse conjunto de turbocompressor. Na animação ao lado, você vê um sistema de turbocompressor funcionando. A parte vermelha é a turbina que recebe os gases de escapamento do pistão e, através de um mesmo eixo, aciona um compressor que admite e comprime o ar para o sistema de formação de mistura que será entregue ao pistão. E, posteriormente, no ciclo seguinte, o escapamento será utilizado pela turbina e, assim, consequentemente, este conjunto de turbocompressor pode chegar a girar até 70.000 RPMs. Precauções. Cuidados e limitações com motores superalimentados. O sistema de superalimentação faz com que o piloto seja obrigado a observar os seguintes instrumentos: o tacômetro, que é o indicador de RPM do motor, e o termômetro do óleo lubrificante do motor, o termômetro da cabeça do cilindro deste motor e o manômetro de admissão de ar do motor. O uso de superalimentação pode ser proibido abaixo de uma altitude especificada pelo fabricante do motor, a fim de evitar danos e mau funcionamento do mesmo. Sistema de formação de mistura. A finalidade desse sistema é vaporizar a gasolina e misturá-la ao ar de admissão. São três os tipos de sistema de formação de mistura: a carburação, a injeção indireta e a injeção direta. Vamos falar sobre carburação. A carburação, o ar se mistura com a gasolina através de um dispositivo chamado carburador. Existem dois tipos de carburador: o carburador de sucção. Neste carburador, a gasolina é aspirada pelo fluxo de ar de admissão. E o carburador de injeção.
Neste tipo de carburador, a gasolina é injetada sob pressão no fluxo de ar que passa pelo carburador. Tipos de injeção. Injeção indireta. A gasolina é injetada no fluxo de ar de admissão através de uma bomba antes de atingir os cilindros. Não há um carburador para proceder à mistura e à dosagem da gasolina, sendo esta tarefa efetuada por uma unidade controladora de combustível, que efetua a dosagem, e o bico injetor, que pulveriza a gasolina no fluxo de ar admitido. A injeção direta. Na injeção direta, o ar puro é aspirado pelos cilindros e o combustível é injetado diretamente dentro da câmara de combustão dos cilindros. Carburação. Vamos falar agora com mais detalhes sobre o sistema de carburação. O carburador é o sistema mais simples de formação de mistura. Serve como controlador da quantidade de ar e dosador de gasolina, selecionando assim as operações de marcha lenta, decolagem, cruzeiro, aceleração, parada, como já vimos anteriormente. Se a mistura não estiver apropriada, o motor pode parar por falta de gasolina ou pode afogar por excesso de gasolina. Temos dois tipos de carburador. O carburador de nível constante, também chamado de carburador de sucção ou de pressão diferencial, e o carburador de injeção. Carburador de nível constante, princípio de funcionamento. O carburador possui um elemento básico chamado de tubo de Venturi, que tem um estrangulamento por onde o fluxo de ar se torna mais veloz, fazendo com que a pressão estática diminua. A diminuição da pressão estática faz com que a gasolina suba pelo pulverizador e se misture com o ar já na forma pulverizada. Esta gasolina deve chegar aos cilindros na forma gasosa. O nível da gasolina é mantido constante através de boias similares às das caixas d'água das residências. O funcionamento deste carburador tem como base a diferença de pressão na cuba de nível constante, que é igual à pressão atmosférica, e o tubo de Venturi, que no seu estrangulamento é menor que a pressão atmosférica. Gicleur ou giglé é uma abertura calibrada, um orifício calibrado, que tem a finalidade de dosar a quantidade de gasolina que sai do pulverizador principal. Disse principal para diferenciá-lo do pulverizador de marcha lenta, o qual também tem um giglé. Aí nós temos um orifício calibrado, e quanto menor o diâmetro desta abertura, mais pobre será a mistura. Este diâmetro é fixo e definido pelo fabricante do motor. Qualquer alteração nesse diâmetro também vai alterar o regime de funcionamento do motor, tornando-o mais econômico ou gastando mais combustível. Marcha lenta. Quando a borboleta do carburador está na posição de marcha lenta, ela está parcialmente fechada e o fluxo de ar no tubo de Venturi diminui e a gasolina não é mais aspirada pelo pulverizador principal. Em substituição a ele, o pulverizador de marcha lenta é acionado através da sucção, que é provocada pela passagem do ar entre a borboleta e a parede do tubo de Venturi. Forma-se ali uma zona de baixa pressão e a gasolina agora é pulverizada através do pulverizador de marcha lenta. A abertura da borboleta e o orifício de dosagem de gasolina podem ser ajustados por um mecânico com aeronave no solo. Controle de potência. A manete de potência, que é de cor preta, está ligada diretamente à borboleta do carburador. Quando a manete de potência é colocada para a frente, a borboleta se abre,
totalmente, o motor aspira a máxima quantidade de ar. Quando a manete estiver em posição de marcha lenta, ou seja, sendo puxada para trás, a borboleta ficará parcialmente fechada. Aceleração. Ao se acelerar o motor, a borboleta abre e o fluxo de ar aumenta de imediato, mas a gasolina sofre um retardo na subida pelo pulverizador até chegar ao tubo de Venturi. No mesmo momento em que a borboleta se abre, uma bomba de aceleração, você vê aí um pistão azul, injeta uma quantidade adicional de gasolina para compensar esse retardo que tem no pulverizador principal. Após a gasolina ser injetada, ela se mistura ao fluxo e compensa. O motor mantém-se acelerado agora somente pelo pulverizador principal. Quando a manete de potência for retornada à sua posição de marcha lenta, a borboleta vai se fechar parcialmente e a bomba de aceleração com o seu pistão irá subir e será recarregada para uma nova operação de aceleração. Toda vez que a manete de aceleração é acionada para frente, a bomba de aceleração é acionada uma única vez. Válvula economizadora. Quando a borboleta é posicionada para a potência máxima, abre-se uma válvula economizadora, que num primeiro momento ela vai colocar gasolina adicional para auxiliar a bomba de aceleração. Quando a potência é reduzida para a máxima contínua, a válvula então fecha-se e a mistura empobrece para a relação de 12,5 para 1. No voo de cruzeiro, a válvula economizadora estará fechada totalmente, fazendo com que a mistura fique pobre, 16 para 1, tornando esse um voo mais econômico. Então a válvula economizadora em um primeiro momento compensa, junto com a bomba de aceleração, a falta de gasolina durante uma aceleração rápida. Porém, quando o voo é de cruzeiro e não há necessidade de grande potência, esta válvula fecha, tornando o voo mais econômico, por isso o nome de válvula economizadora. Influência da atmosfera. Quando a densidade do ar diminui, a mistura torna-se rica. Esta diminuição da densidade pode ser ocasionada pelos seguintes fatores: redução da pressão atmosférica devido à altitude ou por razões meteorológicas, aumento da temperatura do ar ou aumento da umidade do ar. O corretor altimétrico. A mistura precisa ser empobrecida à medida em que a altitude aumenta, senão essa mistura corre o risco de tornar-se incombustível por excesso de gasolina. Isto é feito pelo corretor altimétrico, que é ativado pela manete de mistura e tem a finalidade de corrigir a mistura em função da altitude que está sendo voada pela aeronave e também tem a finalidade de parar o motor. Deficiências do carburador. O carburador é muito utilizado, apesar de apresentar algumas deficiências, como a distribuição desigual da mistura para os cilindros e a possibilidade de formação de gelo no tubo de Venturi. Há ainda a possibilidade da gasolina voltar ao estado líquido após o carburador dentro do tubo de admissão, fazendo com que a mistura fique empobrecida. E ainda os movimentos do avião balançam a gasolina na cuba de nível constante, causando variações na mistura. Ação do gelo. Vamos ver os sintomas de formação de gelo no carburador. São eles: a diminuição da rotação do motor, pois o gelo bloqueia a passagem de mistura no carburador, simulando o fechamento da borboleta. Diminuição na pressão de admissão pela mesma razão. Se o avião dispuser de manômetro de admissão, isto será detectado facilmente. Irregularidades no funcionamento do motor, se o gelo bloquear a saída de gasolina do pulverizador, empobrecendo a mistura.
Eliminação do gelo. Para que o gelo seja eliminado, é preciso que ocorra o aquecimento do ar de admissão, acionando-se um dispositivo existente no painel, chamado de aquecedor do carburador, ou, na etiqueta em inglês no painel do avião, Carburetor Heater. Esse sistema irá permitir que o ar de escapamento passe dentro de um radiador e aqueça o ar de admissão, fazendo com que o gelo seja derretido dentro do carburador. Carburador de injeção. Este carburador trabalha em conjunto com uma bomba que fornece a ele combustível sob pressão em um fluxo constante. A função deste carburador é dosar o combustível em função do ar admitido no motor. Este tipo de carburador tem as seguintes vantagens. Primeiro, não há acúmulo de gelo no tubo de Venturi nem na borboleta. As partículas finas de gelo que eventualmente se formem são aspiradas pelos cilindros e se vaporizam. Funciona em todas as posições em que o avião estiver, até mesmo em voo de dorso, impossível para o carburador de nível constante, porque não há espaços vazios onde o combustível balance. A vaporização do combustível é mais perfeita, porque no momento da pulverização, a pressão aplicada é elevada e divide as gotas de combustível em partículas menores. E a dosagem do combustível é mais correta, é mais precisa e constante. Sistema de injeção indireta. Neste sistema, a mistura já chega formada aos cilindros. Existem alguns sistemas de injeção indireta que não possuem válvula distribuidora, porque o combustível é injetado no duto de admissão antes que ele se espalhe pelos cilindros do motor. Esta injeção pode ser feita também na entrada do compressor de um sistema superalimentado. A vaporização do combustível fará com que o ar fique mais frio e denso, aumentando assim a massa de ar captada e, portanto, aumentando a potência do motor. Sistema de injeção direta. Nesse sistema, o combustível é pulverizado